Bom dia a todos. Hoje nós iremos ainda continuar o nosso estudo sobre família, né? Família, mães e tudo. Nós iremos falar um pouquinho sobre a família de Acã, tá? Acã era da tribo de Judá. Josué comandava o povo na época e havia estabelecido um interdito. Não se poderia tomar nada dos povos pagãos vizinhos. Era praticamente uma lei. Tudo deveria ser destruído. Se você tivesse alguma guerra e, vamos supor, você achasse algum ouro lá, você não poderia levar. Era o anátema, que era uma lei. Quem o tomasse seria maldito e traria maldição sobre Israel. Acã não obedeceu e envolveu a sua família no episódio. Como consequência, Israel foi derrotado na guerra contra a cidade de Ai. Um mal-estar tomou conta de todos que perderam qualquer ânimo de encarar a batalha depois disso. A estratégia de Deus para descobrir o infrator está registrada em Josué 7,14. Amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor tomar se chegará por família. A família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Resultado: Acã e família foram responsabilizados pela derrota do exército, sendo apedrejados e queimados com objetos furtados. Que aconteceu com eles. Por que aconteceu isso? E por que toda a família, gente, teve que morrer também? Por quê? Era costume. Para nós é errado, mas naquela época era costume. Se um errava, vocês vão entender isso aqui direito. Acã, ele menosprezou a Deus e não considerou as suas ordens, porque a família inteira de Acã pagou pelos seus pecados. O registro bíblico não diz se eles foram cúmplices de seu crime, se eles sabiam que o pai deles tinha feito ou não, né? Mas antigamente a família era tratada como um todo. Tudo que o fizesse de errado, todos eram castigados. Acã, como a maioria do seu clã, era como um chefe tribal. Se eles prosperassem, a família toda desfrutaria dessa prosperidade. Se ele sofresse, todos seus familiares também padeceriam. Muitos israelitas já haviam morrido em batalhas por causa dos pecados e deveriam ser completamente banidos. A lei era dura, hein, gente? Se um da família fizesse algum mal, todos morriam. A família toda de Acã deveria ser apedrejada juntamente com ele, para que nenhum rastro de pecado permanecesse em Israel. Era dura a lei, né? Muito dura mesmo. O juízo era adequado ao crime na época. Acã desobedeceu ao comando de Deus para destruir Jericó. Que isso servisse de exemplo para outros. O negócio não era fácil não, hein, gente? Agora nós vamos ler sobre a família de Gileade. Quem era Gileade? Os pecados da prostituição e da discriminação. Aquela época era tudo muito rigoroso, viu, gente? Muito mesmo. Não, tem gente que acha que era fácil a vida deles. Vocês estão vendo, né? Que não era nada fácil. Gileade está em Juízes 11, viu, gente? 1:40. Gileade podia ser um homem, um bom homem, mas ele teve um caso com uma mulher que eles falavam que era prostituta. E prostituta não era assim muito bem-vinda naquela época, né? Porque eles eram muito rigoroso a lei antigamente. Trazendo o filho que tivera com ela, Jefete, para dentro do seu lar. Ele teve uma filha com essa mulher, mas ele pegou o filho e foi criar dentro da sua casa com a sua outra esposa. O que foi bom para os seus olhos não foi reconhecido pelos herdeiros
e pela mulher dele também, né? Que o expulsaram de casa. Em consequência, Jefete mudou-se para as bandas de Tobé, um lugar ermo, onde mais companhias quase colocaram sua vida, né? Sua vida a perder. O caso de Jefete é tão exemplar que, apesar de ser de uma origem transviada, enfrentar o descaso dos irmãos e ter um envolvimento nocivo com homens levianos que não tinham temor a Deus, ainda assim Deus não permitiu que sua vida fosse perdida, né? Possibilitando que uma situação bélica em Gileade levasse os anciãos da localidade a buscarem-no, já que ele era um homem valoroso na mão de Deus. Ele não se deixou corromper com as más influências, com nenhuma, viu, gente? Aqui está mais um resuminho que eu fiz. Era então Jefete o Gileade, valente e valoroso. Porém, era filho de uma prostituta. Seu pai era Gileade. Ele era considerado um filho bastardo e sofreu muita humilhação. Seus irmãos não o amavam e o humilhavam e falaram que ele não iria herdar nada, pois era filho de outra mulher. Diante disso, ele fugiu dos seus parentescos e foi morar na terra de Tobé. Homens levianos se juntaram com ele e saíam com ele, só que ele não se corrompeu, viu? Aconteceu dos filhos de Amon pelejarem contra Israel, e os anciões de seu pai foi buscar ele na terra de Tobé para que ele guerreasse contra Amon. Ele foi, viu? Ele resolveu ir para ajudar seu pai. Ele ganhou a guerra, né? Ele ganhou a guerra e os irmãos dele passaram a respeitar ele depois disso, viu? Depois de tudo isso que ele sofreu. Mas até então ele não era respeitado nem nada. Mas devido ao que ele fez, Deus colocou ele no comando dessa guerra aí, ele venceu com a ajuda de Deus, né? Que está na Bíblia. E o que eles fizeram? Aí eles puseram ele como que ele ficou como cabeça dos seus irmãos, viu, gente? Ele mudou totalmente a vida da família dele. Aqui nós vamos ver a família de Sansão, né? A família de Sansão. Sansão, ele era filho de Manoá, da tribo de Dan, cuja mulher estéril fora atendida pelo anjo do Senhor, que lhe recomendara cuidados especiais, pois o menino lhe seria narizeu, nazireu, ou seja, consagrado ao Senhor de maneira muito especial, a ponto de nem sequer poder cortar os fios do seu cabelo. Enquanto esteve debaixo da tutela de seus pais, Sansão cumpriu seu desígnio. Na verdade, apesar de uma personalidade muito forte, quem sabe até mesmo por isso, Deus o preparara para ser juiz. Ele era um ótimo juiz em Israel. Homem valente, do tipo colérico e corajoso, Sansão não fugiu dos desafios e teve a sua reputação reconhecida como grande lutador, ao apaixonar-se por uma mulher das filhas dos filisteus, natural de Timanete. Tenta convencer os pais a um casamento, né? Não recomendada pela tradição, destroça um leão como se estivesse matando um cabrito, ira-se com a sua noiva por ter revelado seu segredo, abandonando-a em seguida no altar. Por trás de todo esse desenlace está a vontade de Deus. Aí ele conheceu Dalila, uma mulher experimentada e cheia de segundas intenções. Sansão novamente vê-se metido em relacionamento complicado
experimentando os ardis de uma mulher sedutora e atraente, mas sem nenhum escrúpulo, que acaba traindo ou levando à derrota total, né? E ele, mais uma vez, ele não obedeceu nem a Deus, nem a seus pais, nem a ninguém, né? Ele fez o que ele quis. Então ele sofreu grandemente, ele ficou cego e veio a morrer, né? Quando ele derrubou o palácio. Agora, depois nós iremos continuar no próximo com a família de Eli, tá? Nós vamos dar uma pausa para nós ler nossas orações, aí nós continuaremos. Então nós vamos ver que tem muita maldade, né, humana, né, durante todas as histórias que nós estamos vendo, né? E a família, não existe nenhuma família perfeita, vocês estão vendo, né, gente? Mas a gente tem que procurar melhorar, procurar sabedoria de Deus para vencer os ataques do inimigo, né? Nós vamos ler Salmo 36. A maldade humana e a bondade de Deus para conosco. É uma oração, tá? O pecado fala ao perverso, lá no fundo do coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele julga-se muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas mais. Ó Senhor Deus, o seu amor chega até o céu e a sua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. O Senhor Deus, tu cuidaste das pessoas e dos animais. Como é precioso o seu amor. Na sombra das suas asas encontraremos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dá com fartura. Tu nos deixa beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e faz o bem aos que têm coração honesto. Não deixe que os orgulhosos maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Abençoe a todos que estão orando comigo. Abençoe as que estão no UTI, CTIs. Abençoe a todas as crianças, Senhor, que muitas vezes ficam sozinhos para a mãe trabalhar, Senhor. Coloca anjos dentro dessas casas, Senhor. Abençoe as mães e os pais que saem de manhã cedo para buscar o sustento para os seus filhos. Abençoe o nosso presidente, derruba por terra toda a cilada diabólica do inimigo. Abençoe essa semana, abençoe a todos que oram comigo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, tá? E se vocês gostaram, compartilhe, deixe seu joinha e se inscreva no canal. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.